Este programa é um oferecimento de EMS. EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil. E Rede Familiar, saúde para toda a família. Olá, bom dia! O nosso programa de hoje é sobre o tabagismo, um hábito que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mata mais de 10 mil pessoas por dia no mundo. Amanhã, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional do Combate ao Tabagismo. E o Pílulas de Saúde preparou um programa especial pensando em você que quer parar de fumar, mas ainda não tomou coragem para dar o primeiro passo. Nossos quadros de saúde vão esclarecer todas as suas dúvidas sobre os problemas causados pelo cigarro e os tratamentos disponíveis. E você também vai saber tudo sobre os efeitos do cigarro na pele e os tratamentos para clarear os dentes manchados pela nicotina. Não saia daí, que a gente volta daqui a pouco com Pílulas de Saúde, sua dose diária de informação sem contraindicação. Vitforte apresenta as Vitaminadas. Todos nós sabemos que o nosso corpo precisa de vitaminas e sais minerais. E Vitforte dá uma forcinha na sua dieta equilibrada. E hoje vamos falar de micronutrientes. Micronutrientes são importantes para a manutenção do organismo, embora sejam necessários em pequenas quantidades. Fazem parte deste grupo as vitaminas e os minerais e devem estar presentes na alimentação diariamente. A sua falta pode provocar doenças ou disfunções e o seu excesso, intoxicações. Por isso, a dieta deve ser sempre equilibrada e variada. Deixe Vitforte cuidar da sua saúde. E estamos de volta com Pílulas de Saúde, abordando hoje o tema tabagismo. O hábito de fumar é cada vez mais combatido pela sociedade e no começo de agosto, o governo estabeleceu uma nova alíquota de imposto para o cigarro, que agora vai ficar ainda mais caro. Para ajudar você a se motivar para abandonar esse hábito que só traz prejuízo para a sua saúde e o seu bolso, fomos até o Instituto Abaton e conversamos com um profissional que vai nos falar sobre os perigos do tabagismo. Confira agora. Qual o perfil do tabagista no Brasil? No Brasil, mais ou menos 20 a 25% das pessoas são fumantes. Desses, fumam mais homens do que mulheres, embora, por conta da propaganda do tabagismo, as mulheres cada vez fumem mais. Fuma-se mais nas áreas mais rurais e as pessoas que têm menor índice de escolaridade e condições socioeconômicas. Quanto mais cedo a pessoa começa a fumar, maior a chance dela se tornar um fumante na sua vida adulta. Quais são os malefícios do cigarro? O hábito de fumar traz diversos malefícios à saúde, entre eles tosse, rouquidão, falta de ar, pigarro, como efeitos que são decorrentes do próprio hábito de fumar, entre muitas outras doenças que a gente pode citar. Doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC, que nada mais é do que a bronquite crônica e enfisema pulmonar. Outras doenças como infarto, derrame cerebral e diversos tipos de cânceres, câncer de pulmão, câncer de boca, laringe, câncer de bexiga e câncer de estômago. Não podemos esquecer também da impotência sexual no homem e do envelhecimento precoce da pele, além do escurecimento de dentes, gengivas e dos lábios. Quais são os benefícios de parar de fumar? Parar de fumar traz inúmeros benefícios à saúde. Na primeira semana, já se nota melhora da tosse, do pigarro, do olfato e do paladar, muitas vezes fazendo com que a pessoa até coma melhor, tenha melhor apetite. Um ano após parar de fumar, já cai a metade o risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, como infarto, derrame cerebral. E 10 anos após parar de fumar, o risco de doenças relacionadas ao cigarro normaliza-se, ou seja, torna-se igual a uma pessoa que nunca fumou na vida. Quais são os medicamentos utilizados no tratamento? Existem vários medicamentos utilizados no auxílio à parada do tabagismo. Podemos citar entre eles a reposição de nicotina na forma de adesivo ou goma ou pastilha, alguns tipos de antidepressivos como a bupropiona e um remédio desenvolvido especificamente para esse fim, que é a vareniclina, que tenta inibir os efeitos da nicotina. Considerando-se o preço médio do maço de cigarro, o custo do tratamento equivale de 3 a 6 meses do consumo de cigarro. Dicas para parar de fumar. Para quem está tentando parar de fumar, algumas dicas práticas. Evite colocar-se em situações
que te lembrem o cigarro. Por exemplo, aquele cafezinho depois do almoço, uma cerveja no fim de tarde com os amigos. Pelo menos no período que está tentando parar de fumar, essas situações devem ser evitadas. Para aquele cigarro automático, logo ao entrar no carro, por exemplo, basta não abrir a janela do carro. Tente transformar o ambiente de casa que convida ao cigarro num ambiente diferente, mudando móveis de lugar e escondendo o cinzeiro. E, é claro, praticar atividade física, que por si só já convida a uma rotina mais saudável. O que será que leva um adolescente a começar a fumar e o que os pais, fumantes ou não, podem fazer para evitar que isso aconteça? A nossa psicóloga conta pra gente, confiram. Érica, se todo mundo sabe que o cigarro faz mal, por que os adolescentes começam a fumar? Bom, tem vários fatores aí, né? O primeiro e mais decisivo é a influência, principalmente a influência dos pais. Dos pais, dos amigos, dos ídolos dos adolescentes. Os adolescentes tendem a imitar as pessoas que eles admiram. Então, isso acaba criando, eles acabam mimetizando até os hábitos negativos. Um fator muito importante pelo qual os adolescentes começam a fumar é a inconsequência. Eles acham que eles não vão ficar viciados, né? Adolescente não tem medo. Então eles acham que aquilo não vai acontecer com eles vão começar a fumar e eles param na hora que eles quiserem. E o cigarro ainda tem muito essa coisa, né? Essa coisa proibida, e adolescente gosta disso, gosta de se meter onde não pode, ele fica testando o limite, né? Então eu acho que esses fatores são determinantes, assim, no começo desse hábito. E como é que os pais influenciam os filhos? Fumando. A criança aprende, por exemplo, por modelo e não pela ordem que o pai dá, né? Então não adianta nada um pai ficar falando, cigarro faz mal, não é bom fumar com cigarro aceso. Então a criança não vai associar aquilo com realmente um perigo se o pai está fumando. Então assim, a primeira coisa é dar um modelo, dar um exemplo. Se o pai fuma, não fumar na frente da criança, delimitar espaços na casa para fumar. Então assim, só pode fumar ou fora de casa ou um espacinho, porque assim aquilo não fica muito normal. Como é que os pais podem evitar que os filhos comecem a fumar? Parem de fumar. Eu acho que é a melhor maneira de ajudar o seu filho a não desenvolver esse hábito. Outra coisa é isso, é limitando os lugares da casa para cigarro e sendo coerente. Não adianta nada um pai falar para um filho que aquilo faz mal e que é ruim. Porque assim, se é ruim, por que ele está fumando? Isso com todas as drogas, né? A criança precisa saber exatamente o que o cigarro faz, os males que o cigarro faz. A criança é inteligente. Então, assim, sendo coerente no que se fala, não fumando na frente da criança. Eu acho que tem... mostrando para a criança que ela não precisa se filiar a algum hábito para ter uma imagem, né, que aquilo vem de dentro dela. Não é uma associação a um hábito nocivo que vai torná-la mais descolada. Entendeu? A terapia floral pode me ajudar a parar de fumar? Pode, inclusive eu tenho um caso de uma pessoa que a gente trabalhou isso. De novo, sempre lembrando, o fumo, no caso de você estar fumando, tem um componente emocional. Porque, por exemplo, pela medicina chinesa, o pulmão ele guarda a tristeza. A nicotina, já sabido disso, ela abafa aquilo, ela deixa meio você anestesiado com relação a essa tristeza. Ou seja, não adianta falar assim, então pare de fumar. A nicotiniana é um floral da Califórnia que trabalha com isso, mas antes tem que ver que tristeza é essa, o que vem, o que funciona. E a Daniela, essa minha paciente, a gente fez um tratamento super bacana dessa limpeza toda do cigarro. Ela fumava a vida inteira, ela tem até 40 anos de idade e ela há 3 anos, encerrou. Não foi mágica de novo, foi um trabalho assim profundo na emoção e no final a gente fechou com a nicotiniana, que é o floral que trabalha essa questão da adição à nicotina, ao tabaco e tudo mais. Parou de fumar. E não só na saúde que o cigarro interfere, na vaidade também. Você sabia que o envelhecimento precoce da pele também está relacionado ao cigarro? Vamos ouvir a opinião da doutora Camila. O que causa o envelhecimento da pele? O envelhecimento cutâneo cronológico, ele é somado aos fatores externos. Os fatores externos são os principais causadores do envelhecimento cutâneo. Lógico, tem a parte genética, que faz você ter uma perda da elasticidade cutânea causada pela diminuição da renovação celular, e também os fatores externos somados, como o cigarro, como o estresse, como até principalmente a própria radiação ultravioleta. Lenços Softies. Esteja onde estiver, seja Softies. Esse produto é o melhor que existe, não tem outro melhor igual ele.
medicação, não existe outra. Pode ir em farmácia se você quiser. Naridrim me ajuda a respirar melhor. Digo sim para o Naridrim. Naridrim, respire melhor. Naridrim Softs, a parceria perfeita para o inverno. Naridrim H alivia e descongestiona o nariz entupido. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Coriza, congestão nasal, coceira no nariz, espirros e tosse. Esses são os principais sinais da rinite. A rinite é a inflamação da mucosa nasal, causada por algum agente irritante, como poeira, poluição, perfume, fumaça, tintas, ácaros, solventes e muitos outros. Evite-os e respire melhor. Naridicas é um oferecimento de Naridrim. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Além dos problemas mais sérios, fumar dá mau hálito e deixa os dentes amarelados. Conversamos com a nossa dentista, que falou sobre as formas saudáveis de manter o hálito fresco e explicou pra gente como são os tratamentos que clareiam os dentes. Muita gente relaciona o dente amarelo ao cigarro. Isso é verdade? É verdade, mas a gente veio dar uma forcinha pra você e falar sobre clareamento. Eu tô aqui com a doutora Lilian, que vai explicar tudo pra gente. Doutora, cigarro e dente amarelo, isso daí é uma combinação assim perfeita? Perfeita, isso mesmo. O clareamento dental a laser, ele foi desenvolvido justamente para pacientes que fumavam. Porque assim, o clareamento, quando ele é feito caseiro, aquele que o paciente coloca uma moldeira, ele geralmente a gente pede para que o paciente não use alguns tipos de corantes na alimentação em suco. Também não poderia fumar. Então, desenvolveram uma técnica que é chamada de clareamento a laser, que é justamente para quem fuma. Por quê? Porque daí o clareamento a laser, na verdade, por ele ser feito só em um dia, numa única sessão, permite que a pessoa fume? Isso, na verdade é assim. O clareamento, como que ele funciona? É um peróxido e esse peróxido vai lá no pigmento dos dentes, retira aquele pigmento, não causa dano nenhum ao dente, isso é uma dúvida comum dos pacientes. Então esse peróxido ele remove essa pigmentação da nicotina, certo? O que acontece é que a gente fala assim, para ter melhor êxito no clareamento, o paciente deveria evitar alguns tipos de alimento, principalmente o cigarro. E a aparência de quem está fazendo o clareamento, dente amarelo, ele melhora realmente? Melhora até a autoestima, não é verdade? Que tá super ligado, né? A gente vê esse sorrisão branco, a pele bronzeada, é bem característica de pessoa saudável, né? É verdade. E além disso tudo, fora a autoestima, o sorriso ele abre portas também. O fato de você ter dentes bonitos, saudáveis, claros, demonstra também para a sociedade, para o convívio familiar, para o convívio profissional, que você é uma pessoa feliz, agradável, é bacana estar ao lado daquela pessoa. Então, assim, o clareamento ele vem justamente para ajudar essas pessoas que têm os dentes mais amarelos, para estar tendo um sorriso mais claro, mais bonito, mais brilhante. Agora sim, quando a pessoa tem placas, que nós chamamos de facetas, ou algum tipo de prótese, o clareamento ele não vai clarear. Então assim, o clareamento ele é efetivo apenas para o clareamento dos dentes. Restaurações antigas, próteses, isso não funciona, tá bom? Então ele vai clarear os dentes que estão próximos a esta prótese, mas não clareia a prótese. E essa de moldeira, quanto tempo eu fico com os meus dentes clarinhos? Que a gente sabe que fazer a laser imediatamente se você já sai com os dentes brancos. Mas e o da moldeira em casa? Então, na verdade, o que a gente fala para o paciente é o seguinte, que eu e você, se nós ficássemos ao sol no mesmo período de tempo, eu teria uma cor e você teria outra. Com os dentes acontece a mesma coisa. Por exemplo, às vezes num paciente que tem uma tonalidade de dente mais claro, ele vai ser favorecido com apenas uma sessão de laser, o dente já ficou super claro, né? Já uma outra pessoa fumante, que tem os dentes um pouquinho mais amarelos, não. Às vezes vai precisar de 3, 4, às vezes até combinar as duas técnicas, que eu acho que fica super legal, quando você usa a moldeira combinado com o clareamento a laser. O resultado ele se potencializa e o resultado fica muito mais estético. Agora, para finalizar, o que eu tô proibida de fazer depois que eu faço o clareamento, doutora? Na verdade é durante, né? Na verdade é assim, enquanto estiver fazendo clareamento a laser, nós pedimos para o paciente evitar alguns tipos de corante. Então, por exemplo, corantes amarelos, vermelhos, marrons, pretos. Então, evita-se, em 72 horas principalmente.
Já com o clareamento de moldeira, nós já pedimos um pouquinho mais, que esse paciente não use durante o tratamento todo esse tipo de corante. Então não estaria indicado tomar vinhos, comer macarronadas, chás preto, café, então isso não seria permitido não. Agora o certo não seria permitido nem fumar, né, doutora? Por uma questão de saúde e de dentes amarelos. Exatamente, e o cigarro, ele, igual a gente estava falando, para quem deseja ter dentes claros, o cigarro ele vai a cada dia amarelando ainda mais os dentes. Então mesmo que faça o clareamento a laser ou de moldeira, os dentes tendem a ficar mais escurecidos com o passar da idade, ainda mais se fumar. Então a gente pede para o paciente estar reduzindo pelo menos, né? Não que deixe de fumar, mas que pelo menos reduza essa quantidade de cigarros que eles fumam diariamente. Bom, o ideal seria que as pessoas realmente abandonassem o cigarro. Muito obrigada, doutora Lilian. E você aí de casa viu que tem solução e dá para chegar no verão com os dentes branquinhos. Corre aqui para a clínica, vem conversar com a doutora que você não vai se arrepender. Super beijo e até a próxima. O câncer de pulmão é um dos cânceres mais comuns no mundo inteiro. E, infelizmente, é o câncer que mais mata pessoas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Ele está altamente relacionado ao tabagismo. No fundo, quanto mais câncer de pulmão uma sociedade tem, mais fumantes a sociedade tem. O grande problema do câncer de pulmão, além dele ser um câncer muito agressivo, em mais de 90% das vezes, quando você faz o diagnóstico, ele já está avançado. E o tratamento para esse câncer tem pouca chance de cura. Mas para aqueles pacientes que conseguem identificar o câncer de pulmão numa fase inicial, a cirurgia consegue gerar uma cura quase 80%, dependendo do tamanho, até 90% das vezes. Mas boa parte das vezes o tratamento é feito por quimioterapia. A melhor maneira de você diminuir a chance de ter câncer de pulmão é parar de fumar. É a maneira mais efetiva. A melhor maneira, na verdade, é nunca ter começado a fumar. Mas uma vez que você começou a fumar, a melhor maneira é procurar um pneumologista, procurar um médico que possa te ajudar a parar com esse hábito. E com isso reduzir suas chances, além de outras coisas, de outras doenças, inclusive o câncer de pulmão. Aqui é um sinal de alerta para quem é tabagista ou etilista em relação à incidência de câncer de boca. Atenção! Examine diariamente a sua boca, língua, abaixo da língua, região dos dentes e procurem feridas que têm coloração esbranquiçada ou avermelhada ou aquelas que demoram mais de 15 dias para curar. Essas podem ser lesões que estão dando início a um câncer de boca. Por que os tabagistas e etilistas? Porque esses são fatores de riscos importantes, os principais, e quem fuma e bebe tem um efeito multiplicado, correndo maior risco de ter câncer de boca. Hoje nós vamos falar sobre cigarro e coração. O tabagismo ou o uso crônico do tabaco traz uma série de problemas para a saúde. Especificamente para o coração, é talvez o pior fator de risco para uma série de doenças cardíacas, incluindo-se doença isquêmica cardíaca, infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca. A pessoa que quer ter um coração saudável deve necessariamente parar de fumar. O cigarro é muito ruim para o coração porque ele leva a uma inflamação crônica das artérias do coração. As artérias são os vasos que são responsáveis pelo suprimento de sangue no coração. E sempre que há uma falta de sangue no coração, uma série de problemas como infarto, angina, arritmias podem acontecer. Portanto, se você em casa quer parar de fumar para ter um coração saudável, procure um médico e faça um acompanhamento. Um grande abraço. No Brasil, são 30 milhões de pessoas que fumam. 80% deseja parar, mas não toma a iniciativa. 25% da população mundial é fumante. E hoje, a gente está aqui no Hospital São José e você aí de casa vai conhecer um pouquinho da história do Sérgio, que está aqui se curando de um câncer causado pelo consumo do cigarro. Vem comigo. Sérgio, quando você começou a fumar?
Eu comecei a fumar com 14 anos de idade. Eu fui influenciado por uma geração que o menino tornava-se homem com um cigarro na mão. Eu assisti todos os filmes, Clark Gable, que eu estou com 68 anos e são 54 fumando. Fui influenciado pela mídia, pelo cinema, pelos amigos, pelas baladas da época e sempre gostei do cigarro. Eu sou apaixonado pelo cigarro, eu era. E quanto de cigarro você fumava? Aos 14 anos eu fumava em média um maço por dia, um cigarro chamado Continental. Com a evolução dos filtros, eu fumava agora, há um mês atrás, 4 maços de cigarros por dia. A minha rotina era acordar de madrugada, a primeira coisa acender um cigarro. Voltava a deitar. Acordava novamente para fazer uma higiene pessoal. Eu já tinha fumado o segundo, um cafezinho o terceiro, e me dirigindo ao meu trabalho, eu já fumava cerca de 14, 15 cigarros. Você em algum momento pensou em parar de fumar? Jamais, jamais. Há um mês atrás, quando me disseram, você está com uma doença, um câncer pesado, está tomando já seu fígado e está tomando o corpo inteiro. Então, se não houver tratamento, você vai morrer em 3 meses. Isso eu ouvi de um médico, não desse hospital onde eu estou. Falou, você tem 3 meses de vida. E aí eu tomei a decisão do imbecil, do burro. Falei, agora eu vou fumar 5 maços por dia, porque é o que eu gosto de fazer. Eu quero fumar, eu quero morrer fumando. É a opinião de um mês atrás. Como você parou de fumar? Aí eu tenho um amigo, ofereceu um adesivo que eu colo diariamente. Então eu falei, tá bom, para satisfazer o meu amigo, porque ele veio com uma caixinha de presente, é uma pessoa pobre, falou, vou deixar de comer 2 dias para te dar esse presente. Eu então, para atender um amigo, eu coloquei, e não é que lá podia, começo de agosto, não tive mais vontade de fumar. E aí, daquele imbecil, não sei, tenho uma palavra para descrever isso. Meu objetivo de estar falando assim, se eu puder influenciar outras pessoas para que deixem de fumar, é por isso que eu estou aceitando essa gravação dentro de um hospital. Você imaginou em algum momento da sua vida que o cigarro pudesse te causar um câncer? Eu imaginava todas as doenças possíveis, tinha consciência do que o cigarro produz. Conheci uma grande fábrica e eles tinham segredos imensos por trás. Tambores lacrados num cofre forte para viciar a gente. E como o cigarro era gostoso. Sérgio, você tem medo de morrer? Não tenho medo de morrer pela minha filosofia de vida, mas imbecil mais uma vez, querendo fumar até no caixão, querendo cigarro no caixão. Bom, eu gostaria que você mandasse um recado para as pessoas que fumam. É uma imbecilidade. É pegar dinheiro, jogar fora. Me diziam, qual o prazer de respirar uma fumacinha? O cigarro envolve, ele é envolvente, ele te dá prazeres. Eu sou separado, era o meu companheiro, era a minha vida, o cigarro era a minha vida. Assim eu estava pensando há um mês atrás. Hoje estou lidando com várias pessoas, estou num hospital maravilhoso, lidando com pessoas com câncer, pessoas
no final da vida e todos me dizem que fumavam. Aí eu vejo o sofrimento que o cigarro traz. É só passando pelo sofrimento que a gente tem para poder avaliar. Com relação à equipe, ao hospital, ao Dr. Fernando Maluf, você gostaria de dizer alguma coisa? Eu sou uma pessoa, estou sendo uma pessoa iluminada por Deus. Tenho muita fé em Jesus Cristo e acho que foi a mão dele que levou este meu amigo a me ajudar para parar de fumar. E caí nas mãos de um médico especialista, explicou-me todo o processo do câncer, que é complexo. Você que está me ouvindo, pare de fumar. Este médico, se é que eu posso dizer o nome dele, tenho o maior prazer em dizer, é Dr. Fernando Kutaiti Maluf, com uma equipe fantástica. Eu estou no hospital, eu vou revelar, São José da Beneficência Portuguesa. Então, sou uma pessoa iluminada por Deus, por ter caído na mão deste médico. Estou me emocionando, porque ele está salvando a minha vida, que eu não dava valor por ser imbecil. Mas graças a Deus, parei de fumar. Deixa a indústria tabagista de lado, que ela é milionária. Eles gastam milhões neste hospital, que eu percebo aí, com equipamentos, com tudo, para corrigir um hábito burro, um hábito imbecil, não tenho palavras para definir. Não me considero uma pessoa burra, mas no sentido do cigarro, fui há 54 anos de burrice. Então, meu amigo, minha amiga, criança, seja lá quem for, façam tudo para não fumar. Por favor, eu peço em nome de Jesus Cristo, não fumem. O processo é desgastante. Querer morrer com um cigarro na boca é o fim do mundo, é o fim do mundo. E o Pílulas de Saúde de hoje fica por aqui. Esperamos ter colaborado para esse movimento cada vez mais forte contra o tabaco e a favor da saúde. Lembrando que a transformação começa no momento em que a gente acredita na nossa vontade de mudar. Uma boa semana a todos e não perca o nosso próximo programa, cheio de dicas e informações para você, mamãe, que está grávida ou amamentando. E se você deseja rever algum de nossos programas, acesse o nosso site www.farmatv.com.br e até domingo que vem. Este programa foi um oferecimento de EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil, e Rede Familiar, saúde para toda a família.